Comunismo para você, filé coberto com ouro para mim. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Paulo Almeida, escrito, narrado e produzido por mim. Quintessência. Chamou bastante a atenção, recentemente, um vídeo divulgado pelo renomado chefe turco Salt Bey, no qual ele próprio aparece servindo um prato altamente luxuoso para uma importante autoridade do governo vietnamita. A autoridade em questão é o ministro da Segurança Pública do Vietnã, To Lam, que se encontrava na Inglaterra por ocasião da cúpula do clima COP26. E o tal prato luxuoso em questão é nada mais, nada menos que um filé coberto com lâminas de ouro. Sim, um corte de carne dos mais refinados coberto com ouro. O vídeo em questão viralizou não pela curiosidade em relação ao prato em si, mas sim pelo fato extremamente incoerente de uma alta autoridade vietnamita comer um prato tão luxuoso numa cidade capitalista europeia. Afinal de contas, o Vietnã é um país socialista, governado, como sempre acontece, por um sistema de partido único, que tem como filiados os mais aguerridos defensores das ideias marxistas, ou que pelo menos fingem fazê-lo. Ao que consta, inclusive, o ministro vietnamita havia visitado o túmulo de Karl Marx em Londres, antes de visitar o renomado restaurante. Naturalmente, esta não é a primeira vez que um notório defensor do socialismo é flagrado se fartando com os luxuosos preparos de Salt Bey. Em 2018, Nicolás Maduro, ditador venezuelano e coleguinha do Lula e sua trupe no Foro de São Paulo, também visitou um restaurante do renomado chefe. Daquela vez, contudo, o ditador optou por visitar a filial de Istambul. Em outro vídeo que também causou polêmica, podemos ver Maduro se fartando com uma peça de cordeiro, finalizada em sua mesa pelo próprio Salt Bey, enquanto degusta, no melhor estilo Fidel Castro, um charuto retirado de uma caixa que continha seu próprio nome. A hipocrisia de Maduro, provavelmente, era ainda maior do que a do ministro vietnamita, uma vez que, já naquela época, a população de seu país padecia de fome, com relatórios independentes demonstrando que só no ano anterior, 2017, cada venezuelano havia perdido, em média, 11 quilos. Naquela época, nada menos que 87% dos venezuelanos viviam na pobreza, e eram frequentes os relatos de milhares de imigrantes cruzando as fronteiras do país diariamente. De qualquer sorte, a visita de To Lam ao restaurante londrino, embora possa ser menos hipócrita que a anterior visita de Nicolás Maduro, ainda causou polêmica. Muitos vietnamitas apontaram o curioso fato de que o salário que o ministro supostamente recebe, cerca de R$3.500 mensais, não seria suficiente para comprar o luxuoso prato, que, ao que consta, custa mais de R$10.000. Além disso, aponta-se também o fato de que o país do Sudeste Asiático tem enfrentado problemas com a fome, especialmente devido à atual crise sanitária, o que tornaria a ação do ministro, no mínimo, embaraçosa para o governo vietnamita. Por algum motivo, a hashtag Salt Bey foi bloqueada no Facebook logo após o ocorrido, embora a empresa já a tenha desbloqueado, ao que consta. O motivo que levou a tal bloqueio não foi revelado, então podemos apenas conjecturar. Se foi por pressão dos vietnamitas ou de algum país aliado, ou porque algum funcionário do Facebook mais simpático ao comunismo decidiu censurar a hashtag por conta própria, bem, é provável que nunca saibamos. De qualquer sorte, essa atitude do ministro vietnamita pode escandalizar apenas aqueles que acreditam que ainda possa haver algum tipo de moralidade no Estado e que atitudes como a do burocrata comunista em questão deveriam levar a revoltas populares e a uma enérgica reação do Partidão Comunista do Vietnã, a fim de evitar que coisas semelhantes aconteçam. Contudo, para nós libertários, esse tipo de notícia não causa qualquer surpresa. Ela é, inclusive, até esperada e previsível. Afinal de contas, é para isso que o Estado existe, para tirar dinheiro de todos, no intuito de enriquecer a classe governante.
No caso de países comunistas, a coisa é ainda mais descarada, já que em tais lugares, o governo é detentor dos meios de produção econômicos, ou pelo menos é dele o autorizador central, o que faz com que grandes quantias de dinheiro transitem a todo momento pelas mãos dos burocratas. O resultado óbvio disso é que governantes comunistas, não raramente, estão entre as pessoas mais ricas do planeta. Veja-se, por exemplo, o caso do já citado Fidel Castro, que não por acaso era amiguinho dos também citados Lula e Nicolás Maduro. Embora fosse muito difícil mensurar a fortuna do falecido ditador cubano, a revista Forbes chegou a calcular, em 2006, que o patrimônio total de Castro seria de cerca de 900 milhões de dólares, o que o faria ser o 7º governante mais rico do mundo. Quando em vida, o ditador possuía um alto padrão de vida, que incluía até mesmo iates e uma ilha particular. Hoje, seus herdeiros desfrutam de uma vida de altíssimo padrão. Um de seus filhos, inclusive, foi recentemente flagrado em um resort de luxo na Turquia, com vários acompanhantes. Não é preciso destacar, em contraste com o luxo da família Castro, a miséria em que vive o povo cubano, escravizado há mais de 60 anos por um governo comunista autoritário que congelou o país no tempo. Enquanto mesmo medalhistas olímpicos cubanos vivem na mais completa miséria, assunto este que já foi tratado em outro vídeo deste canal, com o título de A Tragédia dos Atletas Cubanos, a alta elite socialista do país desfruta de uma vida luxuosa que faria inveja a muitos executivos de grandes conglomerados capitalistas. Não tenha dúvidas, muito do apoio que o socialismo recebe de parte da população e da quase totalidade da elite financeira mundial reside justamente na inveja, aquele sentimento mesquinho que é inato ao ser humano. Não se trata de justiça social, de legítima preocupação com os mais pobres ou qualquer coisa do tipo. Trata-se apenas de um profundo desejo de ter o que os outros têm e de controlar o que os outros possuem. Essa é a tônica do socialismo, tomar tudo de todos e concentrar toda essa riqueza nas mãos dos governantes instituídos, ainda que isso represente a profunda miséria da população. Afinal de contas, é tudo pelo bem comum. Enquanto a população norte-coreana mingua na mais profunda miséria, por exemplo, seu líder, o ditador Kim Jong-un, desfila pelas vazias cidades do país em carros luxuosos, trazidos do exterior de países capitalistas. O ditador da República Democrática do Congo, Mobutu, morreu após ter acumulado uma fortuna de bilhões de dólares, decorridos 30 anos de governo ditatorial. A fortuna desse ditador, porém, é consideravelmente inferior à de outro famoso ditador africano, o também falecido Muammar Gaddafi, que, tendo governado a Líbia com mão de ferro por décadas a fio, acumulou para si um patrimônio estimado em 80 bilhões de dólares. Nenhum centavo acumulado por esses ricos exploradores do povo foi obtido de forma ética ou moralmente aceitável. Toda essa fortuna foi conseguida por meio da expropriação da população, e todo o luxo do qual esses indivíduos desfrutaram foi obtido às custas do povo que eles diziam governar. A única diferença entre a ilha particular de um ditador e o filé coberto com ouro degustado por um ministro socialista é apenas de escala. A origem do dinheiro que bancou ambos é, sem dúvida, a mesma, sendo, portanto, igualmente antiética. O caso de Tolan é apenas mais uma das típicas atitudes hipócritas da esquerda mundial. Desde governantes e membros do alto escalão de partidos comunistas, que gastam rios de dinheiro roubado de sua famélica população em restaurantes luxuosos sediados em países capitalistas, passando por celebridades que cruzam o mundo em seus jatinhos particulares altamente poluidores, na intenção de discursar em alguma famosa conferência sobre mudanças climáticas, chegando até mesmo a cineastas de pouco talento que fingem lutar pelos mais pobres enquanto comem marmita de camarão, o modus operandi é sempre o mesmo. Um discurso socialista que existe apenas para disfarçar seu real interesse de tirar dinheiro dos outros para encher seus próprios bolsos. E se você acredita que esse tipo de coisa acontece apenas no Vietnã, talvez seja interessante rever seus conceitos.
Afinal, devemos nos lembrar que nossos governantes moram em palácios, e grande parte dos funcionários públicos de alto escalão, e como não poderia deixar de ser dos políticos, levam verdadeiras vidas de nababos, tendo mordomias no mesmo padrão do STF, órgão que realizou, há não muito tempo, uma licitação para a contratação de bufês que fornecessem itens nada modestos, como medalhões de lagosta com molho de manteiga queimada, e vinhos envelhecidos em barris de carvalho franceses, que tivessem ganhado, no mínimo, 4 premiações internacionais. Variando apenas no grau de intensidade, todos nós somos explorados a todo momento por uma classe governante que tem como único objetivo viver bem e luxuosamente às nossas custas. Acredite, a única diferença entre os reis absolutistas da Idade Moderna e os governantes democráticos atuais reside justamente no discurso. Enquanto o povo antigo sabia muito bem que os monarcas viviam fartamente dos impostos que eram forçosamente tomados de todos, muita gente, hoje em dia, ainda acredita no discurso vazio de que os impostos existem, isso sim, para melhorar a vida do povo, e que filés cobertos com folhas de ouro são apenas acidentes de percurso no belo e evoluído caminho da democracia. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, se inscreva no canal e clique no ícone da campainha. Até a próxima!